Este garoto viveu centenas de reencarnações e em sua primeira vida ele entrou para o mundo do Murim tendo aprendido técnicas marciais. Mas antes que ele pudesse usar sua espada, ele foi atacado por bandidos onde foi tragicamente morto. No entanto, o garoto nasceu novamente mas agora foi em outro corpo, levando as memórias de sua vida passada enquanto tomava os corpos emprestados das pessoas, repetindo sua vida, apenas aproveitando a chance que lhe foi dada, dando tudo de si. O jovem acreditava que era uma oportunidade criada pelo seu desejo incansável de viver e de se tornar o maior diante os céus. Um homem idoso observa algo distante enquanto estava no topo de uma montanha, e então ele vê uma borboleta, que pousa entre seus dedos. O homem desanimado fala que estava muito exausto. Sua vida era repetida tantas vezes quanto o bater de suas asas e aquilo era cansativo. Não havia nada que ele não tinha alcançado pois ele tinha realizado sua ambição de se tornar o maior sob os céus subindo ao trono do verdadeiro mundo Morim. A borboleta que estava entre os dedos do homem sai voando e naquele momento ele não sabia se aquilo era uma piada. E então a borboleta vai embora. Enquanto fechava seus olhos ele pensa que realmente precisava descansar. No mesmo instante o homem abre o olho, notando que ainda estava vivo. Ele percebe que estava deitado em uma cama e se pergunta o que estava acontecendo. Tremendo o garoto então percebe que tinha reencarnado novamente em outro corpo. Furioso ele levanta de sua cama dizendo que queria parar de reencarnar pois já estava cansado daquilo. No mesmo momento uma mulher pega em sua mão, com lágrimas no rosto perguntando para ele o do por ele continuava dizendo coisas tão ruins. O garoto se pergunta quem era aquela mulher. As memórias daquele corpo começam a ressoar em sua cabeça. A mulher pergunta ao jovem se ele estava bem. O garoto observa a mulher e se lembra que ela era sua babá naquele corpo e ele a via como sua mãe. No entanto, do lado da babá tinha outro homem e o protagonista pensa que o via como seu irmão mais velho. Olhando para o espelho, ele percebe o estado que aquele corpo estava e se pergunta se a razão da morte foi suicídio. Arrependido, ele reflete sobre o que tinha acabado de dizer pois ele tinha acabado de acordar. Ele pede desculpas para a babá e diz que apenas teve um pesadelo. Porém, a mulher fala que se o garoto teve um pesadelo, ele não está se sentindo bem pois ele pula refeições a dia sugerindo que eles chamem um médico. Entretanto, o garoto diz que estava bem e só precisava descansar um pouco. Preocupada, a babá o sugere comer algo mas o jovem fala que não estava com fome e pede para o deixar sozinho, dizendo que deveria descobrir o que faria com o resto de sua vida. A mulher fica surpresa com o que o garoto tinha dito. Porém, o garoto diz que falou errado e que se acontecesse outro acidente com ele o jovem seria tratado de louco e pergunta para a mulher se parecia isso. Então ela observa o garoto. Expressando sua preocupação, ela fala que até sua forma de falar estava diferente. O garoto percebe que ela estava certa e pensa que deveria corrigir e além disso ele causou confusão assim que acordou, então não tinha nada a dizer. O jovem então abre um sorriso dizendo que irá ir comer prometendo que nada irá dar errado. Sua babá ouve o que o garoto disse, e então abre um sorriso acreditando no jovem. Os dois então saem do quarto do protagonista e sua babá diz que irá preparar sua comida favorita, sugerindo para o menino que era importante se acalmar, porém o menino fala para ela não se preocupar. Então eles saem de seu quarto. O garoto deita em sua cama, pensando que aquilo ainda não acabou, se perguntando do porquê isso tinha começado de novo. Então por vários dias o garoto reviveu as memórias daquele corpo, porque suas memórias eram entrelaçadas com as memórias dele. O dono original deste corpo se chama Seo Jin-ho e apesar de sua riqueza ele era um filho bastardo. Diante do desprezo da família por ser um filho ilegítimo aquilo não tinha significado. Então o garoto ficou pessimista recusando gradualmente suas refeições passando os dias em sua cama. Era como se ele estivesse esperando a morte e eventualmente se desligou de sua vida. Foi nesse momento onde o protagonista assume seu corpo. Desprezo de sua família, ele deveria apenas ignorar pois ele tinha duas pessoas que o amavam mais que qualquer coisa. O homem pergunta ao garoto do porquê ele saiu no frio se vestindo tão pouco, porém o protagonista fala que se ele colocasse mais roupas ele estaria rolando pelo chão. Colocando as mãos em seu ombro ele sugere o levar para seu quarto. No mesmo instante sua babá percebe que ele estava fora de casa e diz que já estava tarde e fazia muito frio. O garoto diz que estava tão preocupado que nem percebeu que já tinha entardecido. Então o homem o pega. Levando-o para dentro de casa, ela lhe serve uma refeição e o jovem pergunta por que estavam o tratando como uma criança, porém a mulher fala para ele reclamar quando estiver saudável. O protagonista se pergunta do porquê o dono daquele corpo abandonaria aquelas pessoas e pensa que ele era um idiota. Desde quando ele reencarnou no corpo desse garoto, ele diz que esteve em estado de contemplação. Pensamentos que ele nunca teve antes mesmo vivendo centenas de vidas vêm em sua mente. Talvez porque ele estava aceitando uma gentileza que não era para ele ou talvez que não haja mais nada que deseje.
Ele que lutou por incontáveis vidas repetidas nem queria entender a escolha do jovem. No entanto, quando ele via como eles olhavam para aquele corpo, era difícil fingir que não percebia. Então ele pergunta para o garoto o do que ele não conseguiria abrir a mão mesmo na morte. O protagonista fala que, em respeito à pessoa dono daquele corpo, ele iria usar o resto de seu poder espiritual para transmitir a vontade gravada naquele corpo. Porém, o recipiente do corpo era pequeno, porque parecia ter uma vontade na qual não podia abrir mão. O garoto fala que, como alguém que subjugou o mundo Morim, acha ele patético e diz que irá cumprir seu desejo, pois a vontade do garoto era provar a si mesmo. Então, para cumprir seu desejo, o protagonista começou seu treinamento, pois a presença de um lutador marcial excepcional era crucial. E é por isso que a primeira arte marcial que vai aprender é a técnica do Taiji, que era uma arte de aprimoramento corporal que transformaria o físico de Seo Jin-ho e serviria de base para as técnicas que aprendeu ao longo de suas vidas. Porém, o processo de alterar o físico era doloroso, mas sem suportar o processo seria impossível dominar a arte divina. O garoto sofrendo pensa que sabia que ia ser dessa forma, mas mesmo assim era insuportável, e sentindo dor em todo o seu corpo. Faltava só um pouco. Derramando suor de seu rosto, pensa que estava quase lá. Uma energia começa a aparecer entre seus dedos, formando uma esfera de água. O jovem pensa que por enquanto estava bom e a acumulação de energia era lenta, mas conseguir reunir energia em movimento já era algo bom. Então uma pessoa o chama. Sua babá fala que ele estava suando naquele frio. Ela entrega um lenço para o garoto perguntando se ele estava bem e se machucou. E o garoto pergunta se ela achava que ele estava sentindo dor. A babá fala que não, mas se esforçar de repente pode ter graves consequências. O jovem então abre um sorriso, dizendo que não era um treino qualquer, pois estava praticando artes marciais, que deixa a mulher confusa perguntando se ele estava treinando isso. O garoto confirma dizendo que precisava ficar mais forte para protegê-la, mas ela fala que pode cuidar de si mesma, dizendo para o jovem se manter saudável. Porém, o garoto fala que seria difícil, pois tinha um favor a cumprir. A babá se pergunta qual seria esse favor, pois as únicas pessoas que ele conhece é Yon e ela. O protagonista diz que se ela ver o Yon era para o chamar, pois ele tinha algo para ensiná-lo. Porém, ela, preocupada, observa o garoto e pensa que não era hora de questionar e que deveria confiar, pois nunca viu o jovem mestre tão convicto, pensando que irá o apoiar. Um garoto treinava artes marciais enquanto isso, e era Yon, o irmão do protagonista, que estava observando o garoto treinar, dizendo que seus olhos não estavam enganados, pois ele tinha o físico certo para aprender a técnica de defesa de ferro. O garoto então sugere para eles pararem por aquele dia, e Yon pergunta ao jovem se ele foi bem e se achava que ficou mais forte. O protagonista pega em seu ombro, dizendo que estava longe, mas seu progresso era muito rápido. Se ele continuasse treinando, iria alcançar o sucesso, e nem mesmo uma arte externa poderia o vencer. Então pediu para que ele se esforçasse ainda mais. Yon diz que não conseguia acreditar que estava se esforçando por alguém como ele e fala que iria trabalhar duro para ser útil. Mas o garoto fala para ele não se preocupar, pois ele era como seu irmão. O homem fica feliz, com lágrimas no rosto, abraça o protagonista, e a babá chega os oferecendo água. Uma voz falava para eles irem depressa, pois não sabia que os convidados iriam amanhã. O protagonista pergunta o que era aquela confusão, e a babá fala que era a celebração do aniversário do ancião. Ele lembra de algo e diz que tinha se esquecido. A babá pergunta ao garoto se ele iria ficar bem, e o jovem fica confuso, pois não sabia o que era. Então a mulher fala que ele teria que enfrentar seus irmãos e que seria difícil para ele. O garoto pergunta o porquê seria difícil, e avisa que quem deveria estar preocupados eram eles. A babá fica confusa ao do porquê seriam eles, se perguntando como o jovem mestre tinha mudado tanto desde seu acidente. Então diz que já que ele estava tão animado, ela não pode ficar para trás, dizendo que já cuidou de seu presente, então poderia ir sem preocupações. O garoto pergunta sobre o presente e menciona que eles estavam sem dinheiro, mas a mulher fala que nem tudo é comprado por dinheiro e diz que a roupa que ele estava usando foi feita por ela. O protagonista pensa que aquilo era surpreendente, ver as pessoas o amarem, ainda o seguirem daquela maneira. Então o garoto fala que com os dois ele estava confiante que voltaria tranquilo. A babá fica feliz, dizendo que ouviu dizer que as figuras das 9 seitas estarão no aniversário do ancião e que se chamar a atenção delas teria chance de se tornar discípulo. O garoto pergunta sobre essa seita, mas cruzando os braços fala que ela não era grande coisa. Então chega o dia da celebração do ancião. Sua babá fica o arrumando freneticamente. O protagonista pergunta se ela não estava muito animada e ela fala que estava, pois era o dia dele mostrar o quanto mudou, dizendo que iria surpreender todos. Mas o garoto fala que ela sempre disse que ele era o mais legal, mas Yon afirma que ele mudou muito, dizendo que seus olhos ficaram muito mais intensos, e além de seu físico ficar melhor, ele se tornou mais confiante. Mas o garoto afirma que tinha que mudar, pois haviam pessoas que acreditavam nele.
dizendo que em seu futuro haverá muitas mudanças além de sua aparência, e que hoje era o seu primeiro passo. O garoto fala que não consegue prever o que vai acontecer e pergunta se no futuro os dois irão continuar o seguindo. Abrindo um sorriso, os dois falam que sim, dizendo que irão seguir aonde quer que ele vá. Então eles vão para a celebração. Chegando no lugar da celebração, as pessoas percebem o protagonista se perguntando por que ele estava lá, pois normalmente ele ficava trancado em seu quarto, e também que o garoto parece diferente. Mas alguém poderia mudar tão fácil assim? O protagonista menciona que consegue ouvir todas essas pessoas falando sobre ele e Yon pergunta se estava bem, mas o garoto fala para ele não se preocupar. Uma pessoa chega perto do jovem dizendo que rumores sobre sua mudança espalharam e pergunta se era verdade. Essa pessoa observa o garoto. O protagonista pensa que esse cara era seu manho. Então ele fala que era o aniversário do ancião e não tinha como ele ficar trancado em seu quarto. O garoto diz que ele é alguém muito rude para ser o quinto mestre da família, insinuando que ele, por ser o quarto mestre, era superior. Marcel diz que ele tinha se esquecido que sua família era meritocrática. O protagonista diz que ele era apenas um guerreiro de segunda classe. No entanto, o homem menciona que ser um guerreiro de segunda classe em sua idade não era uma coisa ruim, pois comparado a ele, que era preguiçoso, estava fazendo sua parte. Mas o protagonista fala que ele não sabia a diferença entre eles dois. Cell vai para cima do garoto, mas o protagonista pergunta se ele queria arrumar briga em um dia tão importante, dizendo que tinha muitas pessoas olhando. Ele percebe que o jovem estava certo. Mas Jinho diz que irá marcar um horário para eles se enfrentarem no dia seguinte. Cell, com um olhar de ódio, diz para ele não fugir. Jinho fala para não se preocupar, pensando que precisava de uma faísca para mostrar que mudou, dizendo que ele era uma boa escolha, pois sua reputação na família não era ruim. Além disso, ainda tinha contas para acertar. Chegando no templo da celebração, Yon menciona que aquele lugar era gigante e que parecia maior do que no ano passado. Eles observam dois homens que eram as 5 Flor do Morim e os representantes das 10 maiores agências da planície central. Parece que alguns vieram de Zongnan e do Monte Hua. O jovem disse que eles devem ser de uma família rica e Yon fala que isso significa que o ancião tem uma alta posição, e que com tantos convidados eles vão ter que esperar na fila. O protagonista fala que não tinha jeito, pois conversar sobre laços familiares implica aos descendentes diretos, porém Yon menciona que não quis dizer isso, mas o garoto fala que estava apenas dizendo um fato. O jovem fala que pelo menos tinha algo interessante para passar o tempo. Yon pergunta se ele estava falando sobre Cell e como ele se sente intimidado pela geração mais nova e até os outros descendentes devem estar na mesma situação. O garoto menciona que ele estava animado fazia pouco tempo. Porém, dois homens observam o protagonista dizendo que ele parecia ser muito forte e que ele era muito melhor do que a maioria da geração jovem. O protagonista percebe que os dois estavam observando e fica confuso. Os dois pedem desculpas dizendo que não foi a intenção deles, pois foi instinto vendo seu físico incrível. Eles perguntam se ele era da família Cell, querendo saber o seu nome e várias coisas sobre ele. O garoto então fala seu nome e que era o quarto jovem mestre da família Cell e disse que não tem motivo para responder o resto das perguntas. O velho fala que eles não devem saber quem ele era e pede para eles perguntarem. Jinho diz que sabia quem eram eles, os anciões da seita, perguntando se eles estavam perdidos, mencionando que irá pedir para um servo para os guiar. As pessoas em volta observam a conversa entre eles e perguntam se agir daquela maneira em frente às pessoas mais importantes estava tudo bem e perguntam o que estava acontecendo. O velho percebe o garoto indo embora, dizendo que irá direto ao ponto, chamando para sua seita. Assim que ele iria ser um artista marcial de primeira linha, porém, o outro velho também o chama para sua seita, perguntando se ele já ouviu falar dela. Entretanto, o protagonista fala que não queria se juntar em nenhuma, pedindo desculpas. Mas o velho fala que treinar sozinho em algum momento encontraria um obstáculo e que se ele ir para sua seita ele pessoalmente iria ajudar. Porém, Jinho menciona que quer dominar a arte marcial que ele está estudando no momento e pede para eles pararem com isso, pois ele queria ver seu avô. Mas o velho ainda insiste, dizendo para ele esperar. No mesmo instante ele fica surpreso, pois percebe que o garoto acabou de desviar de sua mão. Mas o outro diz que era apenas uma coincidência e se não foi, então ele será o homem mais poderoso sob o céu no futuro. Entretanto, era uma pena, pois faz tempo que ele não via tanto talento, mencionando que queria perguntar ao ancião sobre ele. Yon pergunta a Jinho se estava tudo bem, pois eram anciões de uma grande seita, mas o garoto fala para não se preocupar, pois ele não era seu discípulo. No mesmo instante, um homem observa o protagonista perguntando o que ele estava fazendo lá. O jovem fala que estava esperando sua vez, mas seu tio pergunta se ele era um desconhecido, pois estava na fila dos convidados. Seu tio chama o garoto dizendo para o seguir e Jinho pergunta se eles poderiam ver o ancião agora. Seu tio diz que sim e pergunta se ele sabia e ele também era de um ramo da família. Então o jovem agradece seu tio.
O garoto lembra que seu tio sempre ignorava suas saudações, mas agora conversa com ele e pensa que era porque os anciões mostraram interesse nele. Rangindo os dentes com raiva, pergunta se valia a pena conversar com ele agora. Eles chegam diante do ancião, com um homem dizendo que irá se retirar. Porém, o ancião fala que não tinha uma pessoa útil, pois mesmo chamando os descendentes da elite, eles não conseguem esconder o medo que tinham dele. No mesmo instante, um cara fala que Sel Myung-Vovo e Sel Jin-Ho vieram para se encontrar com ele e o ancião fala para deixar eles entrar. Diante do ancião, o tio do protagonista fala que Jin-Ho queria mostrar seu respeito, então o acompanhou. O garoto se curva diante do ancião, o desejando feliz aniversário, falando que a babá e Yeon ajudaram a preparar aquele presente para ele, mencionando que não era nada extravagante e pensa que normalmente eles falariam que foram eles que prepararam. Mas o ancião fala que nada era tão valioso quanto a sinceridade e talvez isso a torne preciosa. Ele observa a roupa dizendo que era incrível, e menciona que ouviu dizer que os anciões demonstraram interesse nele e o protagonista fala que era verdade. O ancião pergunta qual dos dois ele estaria interessado em se juntar, mas o garoto fala que não queria nenhum dos dois, falando que já avisou para os anciões, pois sua intenção era dominar as artes que estava estudando. O velho então ri perguntando se ele colocou suas ambições no mundo marcial em vez do mundano, e o garoto fala que as coisas nem sempre vão como planejado. Seu avô pergunta se ele precisa de sua ajuda, mas Jin-Ho diz que não precisava no momento. O velho fala que o entendeu, dizendo que conversaria sobre isso em outro momento, e o garoto fala que já estava saindo. Ele então se retira. E seu avô pensa como seria possível chamar a atenção de duas seitas além dele não demonstrar nenhum nervosismo em sua presença. Abrindo um sorriso, ele fala que o garoto era alguém que o velho gostaria de testar. O velho então chama o imperador da espada perguntando se ele estava lá e o garoto pergunta se ele chamou. Então o ancião pede para ele ficar de olho no garoto que acabou de sair e o jovem fala que irá ficar de olho. Seu avô pensa que irá ver se aquele jovem tinha potencial para assumir sua família. O protagonista diz que finalmente terminou sua tarefa importante e Yeon fala para ele ter cuidado, pois alguém poderia o ouvir. Um homem então chama o garoto. O jovem pergunta o porquê ele estava bloqueando seu caminho pedindo para sair, porém o cara fala que eles deveriam ter uma conversa agradável. Com um olhar ameaçador, o protagonista pergunta se queria conversar com ele quando parecia que veio para brigar e pergunta se ele não era da província Hebei. As pessoas observam os dois homens se perguntando por que eles estavam se comportando daquela maneira, pois eles não estavam normais. Yeon sugere para eles chamarem ajuda, mas o Jin-Ho fala para ficar ali, pois aquela pessoa tinha problemas para resolver com ele, porque ficou com ciúmes de ter atraído a atenção dos mestres e agora quer o derrotar. O garoto pergunta-o do porquê ele estava com ciúmes, dizendo para não falar besteiras. Mas Jin-Ho fala que se não for por esse motivo, qual seria então? O garoto, cerrando o punho, tenta atacar o protagonista, mas ele desvia-o chamando de imaturo, pois caiu em uma provocação tão besta. Então o homem cai no chão. Ele se pergunta como o garoto tinha desviado de seu ataque e Jin-Ho diz que ele deve estar surpreso, pois Jin-Ho começou a aprender artes marciais e deve ter o surpreendido por ter desviado de seu ataque, dizendo que foi ele começou a briga, então deve estar preparado. Então o homem pega sua espada para atacar o garoto, dizendo que ele estava convencido apenas por desviar de um golpe. Pulando em cima do homem, Jin-Ho menciona que ele estava apenas se defendendo, então não deve reclamar se acabar se machucando, e dá um soco no cara, que tenta dar um murro no garoto, mas desvia de novo. O homem pergunta ao garoto se ele achava que não teria acertado, falando que seus movimentos eram previsíveis, e o cara fica surpreso pois o protagonista desviou de tudo novamente. O garoto fala que seus ataques eram previsíveis e que se ele não pudesse desviar daquilo, ele seria um idiota. Então o homem percebe várias pessoas observando e pensa que era impossível ser humilhado por um novato como ele, e vai para cima do garoto com sua espada dizendo que iria matá-lo. As pessoas ficam surpresas pois o homem tinha pegado sua espada e se perguntam se eles não deveriam parar aquilo, sugerindo chamar os guerreiros. Mas o protagonista, com um olhar frio, dá um chute no cara, que faz a espada do homem voar. Ele fica surpreso pois não sabia o que tinha acontecido, mas no mesmo instante leva um soco, que faz ele sair voando. A multidão observa o garoto percebendo que ele praticava artes marciais há pouco tempo, enquanto o outro cara já era experiente, dizendo que o jovem deveria ser um prodígio. Um tempo depois os guerreiros chegam perguntando se o garoto estava bem, mas tudo já estava acabado. Então os guerreiros vão para cima do homem, e com um olhar de ódio falam que aquilo não passaria despercebido e que deveriam perguntar para a família diretamente sobre a gravidade da situação. Porém Jin-Ho fala que resolveria aquilo com as suas próprias mãos, sacando sua espada para o homem, mencionando que ele fez a mesma coisa, então deveria estar preparado, perguntando se deveria o cortar com aquela espada.
Desesperado, o cara fala que estava errado e que não faria mais aquilo. Então o protagonista solta sua espada, e o homem cai no chão. O garoto abre um sorriso e pede para os homens limparem aquela bagunça, que falam para ele não se preocupar. Eles observam o jovem de fundo e mencionam que nenhum movimento foi desnecessário e que tudo estava perfeito, dizendo que ele tinha mudado muito. No entanto, uma figura observava Jin-ho. Ela abre um sorriso dizendo que o garoto parecia ser muito capaz. Uma senhora pergunta para a mulher se eles deveriam o observar ainda. Mas a mulher fala que não havia mal algum em o garantir e se preocupar, depois dizendo que havia uma chance dele ser pego por outra pessoa. Então eles deveriam ir primeiro antes que seus irmãos o percebam. E fala para a mulher reunir todas as informações sobre aquele garoto desde até o mínimo detalhe, pois ele seria o único a encontrar uma variável na situação, porque seria assim que Miriam se tornaria líder da família Cell. Um homem fala com Yeon pedindo para ele o fazer um favor, mas ele fala que poderia aceitar aquilo pois não tinha capacidade. O cara pergunta o que ele estava falando, pois Yeon e Jin-ho, embora não sejam do mesmo sangue, eram quase irmãos, dizendo que ele só precisava criar uma oportunidade. Mencionando que ouviu rumores de que Yeon tinha ficado mais forte desde que aprendeu artes marciais com o jovem mestre, pois ele tinha salvado o mero servo contra 5 valentões há um tempo atrás. Yeon diz que aquilo era verdade, e o magrelo fala que praticava a técnica de espada há 5 anos e ainda estava daquele jeito, dizendo que queria aprender a técnica corretamente, falando que se Jin-ho recusasse ele desistiria, pois em sua idade era sua última chance. Então Yeon diz que iria tentar o ensinar, mas não deveria criar expectativas, e o magrelo agradece. O jovem mestre chega no lugar. Ele se pergunta o que era todo aquele barulho, pois estava atrapalhando seu treino, pedindo para Yeon o expulsar. O magrelo estava diante do protagonista, que pergunta-o do porquê ele estava lá, e o magrelo pensa que a pressão daquele garoto não era brincadeira, mas ele deveria fazer algo, pois essa era sua chance. Yeon o apresenta, dizendo que o homem se chamava Mariung. Então ele se ajoelha, dizendo que era como o irmão para Yeon desde que eram crianças. Jin-ho abre um sorriso, dizendo que deveria ser verdade, pois Yeon ainda não o tinha expulsado, e o homem fala que era verdade. O homem pergunta se ele deseja aprender artes marciais rapidamente, concordando e dizendo que era uma pessoa de confiança. Jin-ho observa o homem e pergunta o porquê ele deveria ensinar, e Mariung diz que seria útil. O protagonista observa o homem pensando que ele tinha um bom caráter, tinha uma grande força de vontade, lembrando que precisava de alguém para resolver as tarefas menores, além de ter conquistado a confiança de Yeon ao longo do tempo. Então Jin-ho pergunta se o nome dele era Jeon Mariung e o homem fala que ele estava certo. O garoto pergunta se ele sabia e o homem fica confuso, dizendo que não sabia o que ele estava falando. Com um olhar de desprezo, o protagonista fala que ele não tinha talento para artes marciais. Marion diz que estava consciente disso. Jin-ho pergunta se mesmo sabendo daquilo, ele continuaria, e o cara diz que sim, pois seu sonho era se tornar um artista marcial. O jovem fala que ser um artista marcial não deveria ser como ele pensava, pois os que são chamados de heróis eram apenas pessoas sedentas por honra, fora que ele poderia perder a vida. Porém, Marion diz que não estava cego porque entendia que a morte poderia chegar a qualquer momento. Mas seus sonhos não eram à toa, e o garoto lembra de seus velhos tempos. Jin-ho então diz que irá ficar de olho nele para ver como iria se sair. O homem abre um sorriso, não acreditando no que Jin-ho tinha dito. Entretanto, ele fala que ainda não tinha aceitado ele, pois iria apenas o observar. Marion compreende o que o jovem diz e fala que entende. Mas Yeon fala para ele não desanimar, pois ele tinha ao menos conseguido uma chance com o garoto. O homem agradece ao jovem, dizendo que não iria decepcionar, e Jin-ho fala que ele poderia ir apenas até o quintal da frente, dizendo que ele poderia fazer o que quisesse, e a partir daquele momento, não era para deixar as outras pessoas chegarem perto, falando para as expulsarem. Com lágrimas no rosto, o magrelo agradece a Yeon, mas ele fala que foi graças à sua sorte, pois o jovem mestre saiu na hora certa, mas mesmo assim agradece por não tê-lo expulsado. No mesmo instante, uma pessoa chega, falando que queria ver o jovem mestre. O homem pergunta se ele estava lá dentro e os dois dizem que estava. Ele fala que carregava uma convocação da senhorita Miriam, porém Yeon pergunta do que se tratava. Com um olhar ameaçador, o homem diz que o trabalho deles não era fazer perguntas e sim o levar até o mestre deles. Yeon fala que entende e então leva o homem. O protagonista, incomodado, cruza os braços, perguntando por que tinha tanta gente o incomodando, mas Yeon pede para os ouvir. Diante do protagonista, o homem pede desculpas por simplesmente entrar sem avisar. Jin-ho olha para o do bigodinho perguntando se foi isso mesmo que ele ouviu. O do bigode pergunta se tinha algum problema, pois estava ali para entregar uma ordem de convocação da senhorita Miriam, e o jovem pensa que ela gostava de criar ladrões. Cruzando os braços, o protagonista menciona que ele latia sem saber a força de seu oponente.
Com olhar de ódio, o do bigode encara o protagonista e fala que uma boa surra poderia ser um remédio para ele. O homem fala que ele ficou arrogante desde que começou a ganhar atenção. Então avança para cima do protagonista, dizendo que iria ensinar uma lição para ele. Ele tenta dar um soco no garoto, pensando que nem conseguiria reagir, pois era o esperado dele. Entretanto, o protagonista desvia. O homem fica confuso por ele ter desviado, mas no mesmo instante leva um tapa do garoto, que faz ele sair voando. Surpreso, ele pergunta como o garoto tinha desviado de seu soco. Mas Jinho ainda continua o socando, dizendo que estava longe de acabar. O do bigode percebe que o garoto acertou um ataque nos pontos de pressão, pois ele tinha acertado exatamente lá. Percebendo vindo em direção dele, o protagonista fala que queria acabar com aquilo, e que era a hora de uma terapia com o punho. Um tempo depois, ainda de dia, o do bigode estava desacordado no chão e o protagonista fala que era bem chato como aquelas pessoas insignificantes eram tão arrogantes em sua própria casa. Porém, Yeon pergunta se queria que ele lesse a carta, mas o jovem diz que não queria ler a convocação, dizendo que quem se arrepende normalmente eram aqueles que tomam atitudes erradas e por isso iriam mandar alguém melhor. Um tempo depois, o protagonista estava tomando café e uma pessoa perguntou por que ele respondeu tão agressivamente. Porém, o jovem fala que era para aquilo nunca mais acontecer novamente, pois as pessoas que o subestimam aprenderão uma lição. A mulher diz que ele mudou muito, mas o garoto fala que se não tivesse mudado ele já estaria morto. Abrindo um sorriso, Miriam fala que seu Jinho realmente cresceu muito. O protagonista fica confuso, pois não se lembra de quando ele se tornou seu Jinho para ela. Mas a garota pergunta se ele não estava sendo muito frio, pois Miriam era sua irmã, porém o jovem pergunta por que ela tinha o chamado, dizendo para ir direto ao ponto. Ela fala que eles não precisavam perder tempo e diz que precisava de sua ajuda, dizendo que precisava da ajuda do protagonista para se tornar chefe da família, mas o garoto recusa. Miriam pergunta se o garoto recebeu uma proposta dos outros irmãos ou se estava esperando por uma. Entretanto, Jinho não estava interessado em nada, pois não queria ser líder da família. Ela pergunta se ele pensa em entrar para o Jeongu, mas não tinha o porquê sair da família e começa a falar várias coisas para convencer o garoto, dizendo que seria muito mais grandioso do que o objetivo do protagonista. Porém, o garoto fala que isso traria benefícios apenas para ela e para sua família, mas Miriam diz que para ele também, pois era lá que estavam suas raízes, dizendo que ele precisava de um apoiador. Entretanto, Jinho não precisava. Observando o garoto, ela pensa que isso era verdade, pois ele chamou a atenção dos anciões das maiores seitas depois que aprendeu artes marciais, esmagando os que começaram antes dele e superando artistas marciais, além de que demonstrou talento e potencial e que não tinha razão para mostrar arrogância. O protagonista fala que a jovem senhorita iria ficar bem sem ele, mas a garota fica confusa, pois estava chamando de senhorita e pede para chamarem de irmã, e o garoto pensa como ela ousava. A garota diz que tinha um último desejo a pedir e pede para o garoto continuar tomando chá com ela. O garoto fala que desde que não trouxesse pessoas mal educadas. O protagonista vai embora e Miriam pergunta se ele iria ficar daquele jeito até o fim e diz para ele esperar, pois ela não era de desistir fácil. Um homem fala para o ancião que o protagonista lutou e venceu os guarda-costas de Miriam, e que até bloqueou a energia dele, causando um grande problema. Porém, o ancião diz que se era o guarda-costas dela, então era pelo menos um artista de primeira classe. Curioso, se perguntando se era sorte ou habilidade, pensando que não era coincidência, pois aquilo não era alcançado por sorte e diz que deveria perguntar diretamente a ele o que tinha acontecido. Porém, o servo diz que seria difícil encontrá-lo e o ancião pergunta o porquê e se era porque o jovem tinha se machucado na luta, mas diz que não era isso e fala que o garoto saiu da mansão essa manhã sem nenhum acompanhante. O garoto caminhando fala que aquela montanha continuava do mesmo jeito de sempre graças àquilo conseguia encontrar sem ficar andando por aí. No entanto, o protagonista ouve um barulho se perguntando o que era aquilo, e vai em direção pensando que aquilo era com certeza som de armas, observando duas pessoas se enfrentando, e uma mulher estava totalmente machucada, com um homem enfrentando ela. Os dois percebem o garoto e Jinho pensa que aquilo poderia animar seu dia. Diante dos dois, o jovem fala que de fato, era esta emoção que ele queria. O cara pergunta quem era ele e Jinho diz que não era importante, pois ele estava tentando pegar uma mulher em plena luz do dia. A garota menciona que ele era um demônio de duas caras e que foi afetada por seu veneno. O protagonista pensa que era uma pena para ela, pois existiam muitos homens desse tipo naquele lugar. Porém, ela fala para Jinho ter cuidado e o jovem observa o homem. Indo em direção a ele, o cara fala que ele era um idiota, pois estava se distraindo enquanto ele estava em sua frente, tentando pegar o protagonista, mas ele desvia.
Jin-ho tira sarro do homem perguntando se aquilo era uma técnica secreta. O cara se pergunta de como tinha desviado de seu ataque, mas o garoto fala que apenas desviou, pois ele era muito lento. O protagonista observa uma pedra e diz que se era para atacar um inimigo vulnerável, deveria pelo menos fazer isso direito, jogando uma pedra no homem, acertando em cheio o seu joelho. O homem se ajoelha com dor pensando que o garoto fica se exibindo só porque estava na frente de uma mulher. Usando magia negra, diz que a sua arrogância terminava ali, pulando para cima do protagonista dizendo que iria acabar com apenas um golpe. Porém, o jovem desvia facilmente dizendo que seus ataques eram muito lentos, e então dá um soco na barriga do homem falando que estava acostumado a lidar com pessoas como ele. O cara então fica inconsciente e acaba caindo no chão diante do protagonista. O garoto faz um sinal com as mãos, dizendo que iria selar sua energia, falando que ele parecia ser do tipo que gostava de um final com uma mulher como ela. A garota agradece o menino por tê-la salvo, mas o garoto fala para ela não contar isso para ninguém. No mesmo instante, uma pessoa chama a mulher, e seu tio chega perguntando o que tinha acontecido. Emocionada, ela abraça seu tio pedindo desculpas dizendo que deveria ter tido mais cuidado, porém o cara fala que era ele que deveria estar se desculpando. Então o protagonista pensa que a garota tinha saído para explorar por conta própria. Seu tio diz que ela não parecia bem e pergunta se ela foi envenenada, e a mulher fala que foi envenenada. O homem sugere a ela regular sua respiração dizendo que usaria sua energia para tirar o veneno. Então ela precisava se concentrar. Ele usa sua energia na menina, dizendo que já estava feito. A garota o agradece e o cara fala que fica feliz que ela esteja bem. O homem pede desculpas ao protagonista por ter demorado para se apresentar, agradecendo por ter salvado a jovem mestre. Os dois se apresentam dizendo seu nome e sua família, mas o jovem fala para deixar as apresentações para depois, pois tinham que lidar com a outra pessoa ainda e que no momento eles não deveriam ter problemas. Nayeon diz que aquele cara se chamava de Demônio de Duas Caras e seu tio fica surpreso pelo nome. O homem pensa que esse cara era um guerreiro de primeira classe e que tinha um histórico de matar até mesmo mestres. Com um olhar feliz, a garota fala que Jin-ho conseguiu derrotá-lo com um golpe e ainda conseguiu desviar de seus ataques. O jovem percebe a garota falando dele e pensa que deveria sair dali logo. O homem então tenta perguntar o nome do protagonista. Entretanto, o garoto já tinha ido embora. Nayeon fica preocupada dizendo que nem sabia o nome do garoto, e seu tio percebe o rosto da garota corado e se pergunta se ela estava apaixonada. Cerrando o punho, seu tio fala que iria encontrar o jovem e que ele não ficaria escondido por muito tempo. E como eles conheciam seu rosto, não levaria muito tempo, pois sua família nunca se esquece de um favor, então eles irão encontrá-lo. Jin-ho caminhava na floresta à noite, pensando que estava por perto e o terreno ainda era o mesmo. O garoto observa algo entre os arbustos. Abrindo sorriso, ele diz que era como esperado. Observando uma planta, o menino diz que sua memória não estava errada. Porém, ele percebe algo. Um gato estava diante dele e se perguntava o que era aquilo. Jin-ho percebe que o gato entendia o que ele falava e pensa em usar seu olho para verificar. Observando, ele vê que não era um gato normal e sim uma fera espiritual, embora esteja na fase inicial. Porém, o gato vê algo. E o protagonista percebe que o gato podia até ver sua energia interna. Colocando sua mão no gato, ele diz que vai dar algo que ele possa comer, pois estava de olho naquele lugar. O garoto vê várias plantas, dizendo que ginseng de 60 anos não eram tão ruins. Então os dois comem aquela planta. Jin-ho observa aquela erva dizendo que era uma boa erva medicinal, pois já podia sentir a energia se espalhando por todo o seu corpo, e começa a absorver aquela energia. Ele fica aliviado pois consegue absorvê-la. Porém, Jin-ho fica surpreso quando percebe que o gato ficou do seu lado a noite toda o esperando. Se levantando, o jovem agradece por tê-lo protegido, dizendo que iria recompensá-lo quando se encontrarem de novo. Entretanto, o gato não saía de seu lado. O jovem pergunta se o gato queria seguir e ele parecia afirmar, dizendo que se ele queria o seguir não iria impedi-lo, dizendo que a partir daquele dia o nome dele seria Darky. À tarde, chegando na mansão, o gato andava entre os telhados, e o protagonista pergunta para o gato se aquele lugar estava bom para ele, dizendo que não tinha certeza de quanto tempo ficaria ali, mas ficaria até o final deste ano e diz para ele ficar à vontade. Porém, uma pessoa chama o garoto. Yeon e sua babá estavam com o magrelo, falando que se tivesse dado a ordem a ele, iria junto com o garoto. A mulher o abraça, perguntando como foi a viagem e o jovem responde que foi tudo bem. Yeon pergunta se ele tinha feito o que deveria fazer e o garoto fala que teve uma experiência muito boa. Observando o gato, eles perguntam ao protagonista de onde veio aquele gato, e ele diz que era um novo membro da família e que seu nome era Darky. Maryung pergunta se era um gato de estimação, porém Jin-ho fala que era seu subordinado.
A babá pergunta se ele era mesmo seu subordinado, dizendo que ele era muito carinhoso, porém o menino fala que ele era muito perigoso, pois ele poderia facilmente derrotar guerreiros de terceira classe, e a mulher fala para ele parar de fazer piadas. Mariung fica surpreso pois o gato se tornou subordinado e ele ainda nem foi reconhecido. Jin-ho pergunta o porquê ele parecia tão sério, mas o magrelo ri dizendo que ainda era uma pessoa de fora pois mesmo sendo apenas um gato isso o incomodava. O jovem pergunta se ele estava treinando, e o homem afirma, dizendo que estava treinando todos os dias com Yeon. Ele vai embora, dizendo que em algum momento irá verificar e que iria descansar, então era para continuar o que estavam fazendo. Agora no outro dia, Mariung estava treinando suas artes marciais enquanto o gato estava ao fundo. Com um olhar de raiva, ele percebe que o gato estava bocejando e se pergunta como ele tinha coragem de fazer aquilo. Então começa a brigar com ele, perguntando como ele tinha audácia de ignorar. No mesmo instante Yeon e Jin-ho chegam e começam a rir do magrelo pois ele estava brigando com um gato. Constrangido ele ri dizendo que Darky não parecia ser um gato comum porém o protagonista fala que estava certo e se chamasse ele de animal poderia deixá-lo irritado, dizendo que poderia ir até o bater. Entretanto Mariung ri dizendo que seria impossível daquilo acontecer mas no mesmo instante, o gato dá uma voadora na cara dele. Rindo Jin-ho diz que tinha avisado pois ele sempre fica com raiva quando chamam de animal. Darky começa a rodar entre algo parecendo que queria mostrar algo. Entretanto, ele começa a fazer umas manobras muito estranhas de artes marciais. E o cara fica surpreso pois o gato sabia até artes marciais, se perguntando de como apenas um gato poderia fazer aquilo, mas o garoto fala que ele era uma fera espiritual então ele era capaz de fazer aquilo. Yeon percebe o gato dizendo que ele não era nada normal e Jin-ho pede para eles não contarem para ninguém. Entretanto o garoto fala que eles tinham um convidado e Yeon pergunta quem seria. Um homem diante do protagonista diz que já faz muito tempo, e que o ancião estava solicitando a presença dele. Dentro da mansão o protagonista diz para o velho que já faz muito tempo e pergunta como ele tem passado. Mas o homem pergunta como ele poderia estar bem pois seu neto saiu sem falar nada. O garoto pergunta se ainda podia falar tudo. Seu avô pergunta se ele estava o provocando, mas o jovem disse que estava apenas falando a verdade. E o ancião pergunta para Jin-ho se ele sabia que existiam pessoas que nem conseguiam falar a verdade mas o garoto fica calado. O velho diz que deve ter acontecido algo bom com ele pois sua energia mudou, e o menino diz que sim pois teve sorte. Perguntando para o jovem se ele ainda tinha intenção de conseguir a grandeza pelas artes marciais, Jin-ho diz que sim mas não encontrava nada interessante lá. O velho fala que aquela era sua casa mas o garoto fala que só por ser sua casa não significa que ele tem que ficar. O ancião menciona que sempre tinha pessoas que saiam porém, ele era diferente. E o protagonista fala que era só por causa de sua situação atual, pois se fosse no seu passado ele nunca poderia falar com o ancião daquela maneira, e diz que ele estava demonstrando interesse nele só porque ele era útil, mas o velho não nega dizendo que era verdade, mas o desejo de ele ficar era verdadeiro. O garoto abre um sorriso dizendo que aceitaria o seu sentimento mas acredita que ele não seja tão bom quanto o velho pensa. Cruzando os braços, o ancião fala que se ele vai mentir deveria pelo menos fazer isso melhor pois ninguém acreditaria nisso. Entretanto, abrindo o sorriso, o garoto fala que teria muitas pessoas que acreditariam. Observando o protagonista, o velho pensa que ele poderia ter ficado em seu quarto todo esse tempo apenas para poder deixar a família. E pelas suas ações recentes, existe uma grande probabilidade que isso tenha sido planejado. Então pergunta ao garoto o que ele queria ao deixar a família e se tinha um caminho que iria seguir, pois não se contentava apenas com a cauda do dragão. Abrindo um sorriso, ele pergunta sobre a cauda do dragão. E o velho diz que sim, embora chamá-lo de dragão não seja o certo e pergunta para ele o porquê o jovem não se elevava como um dragão. Porém, Jin-ho fala que aquela não era sua responsabilidade e sim dos seus irmãos. O ancião pergunta se ele não carregava o sangue da família, porém o jovem fala que apenas na metade e que a tarefa seria apenas daqueles que deram continuidade à linhagem. Surpreso, o velho percebe que o garoto não tinha intenção de voltar para a família e o jovem confirma. Porém o ancião pede para ele pelo menos comemorar sua festa de aniversário antes de ir embora e até lá conversar com seu avô. E pergunta se ele faria esse favor para ele enquanto o garoto diz que sim. O velho fala que ele já pode ir pois parecia que já estava ansioso para ir embora. Então fala que o garoto herdou a teimosia da família e pergunta para o seu mordomo o que ele achava. Ele diz que o jovem mudou muito em pouco tempo e que sua energia poderia ser comparada à de um iniciante, porém não se pode avaliá-lo em apenas sua energia. O ancião suspira pensando que realmente era lamentável, pois com aquele garoto a família poderia se tornar um verdadeiro dragão. Nesse momento Jin-ho chega em sua casa. Yeon e Mariung cumprimentam o jovem, perguntando se a sua viagem tinha sido boa.
dizendo que ele deve ter tido uma longa conversa com o velho, mas o garoto fala que não era isso e sim porque foi chamado pela senhorita Miriam quando estava indo para lá, e por isso chegou um pouco tarde. Eles perguntam se aconteceu alguma coisa, porém Jin-ho diz que não foi nada demais. Darky atraiu a atenção dela, a mesma estava dizendo que aquele gato era surpreendentemente útil. Exausto, o garoto fala que está com fome e pede para Yeon falar para Babá fazer algo para eles comerem e Yeon diz que vai avisar. O jovem desanimado pensa que só queria viver uma vida tranquilamente e que estava com um mau pressentimento. No mesmo instante, duas pessoas estavam diante da casa do protagonista. Eram as pessoas que ele tinha salvado antes, com a garota perguntando se aquela era a casa de sua família. A garota se pergunta se era correto aparecer sem avisar, mas o homem fala que vieram apenas para o agradecer, então não deveria se preocupar. Diante dos guardas, o homem fala que seu nome era Beck da família Book e que queria ver o jovem mestre pedindo para anunciar sua chegada, e o guarda fica surpreso ouvindo o nome da família. Um garoto cumprimenta a mulher, falando que fazia muito tempo que não a via e perguntando o que ela fazia em sua casa. A garota menciona que queria ver o jovem mestre Jin-ho, e o garoto fica irritado ao ouvir esse nome. Beck menciona que Jin-ho tinha salvado sua sobrinha e por isso eles queriam agradecer a ele pessoalmente. O garoto se pergunta se Jin-ho tinha se tornado famoso, então fala que iria guiá-los. Ele os leva até o protagonista, pensando que ele era muito óbvio, pois deveria estar curioso sobre seu relacionamento com aquela garota. Se apresentando diante do protagonista, a garota fala que seu nome era Nayeon e veio agradecer por tê-la salvo, pedindo desculpas por não conseguir antes. O garoto abre um sorriso, dizendo para eles entrarem e pedindo desculpas por suas humildes acomodações, mas eles dizem que pareciam bastante agradáveis. Beck agradece o garoto por tê-los guiado até lá, dizendo que teria uma conversa longa com Jin-ho. O garoto diz que irá pedir para alguém levá-los até seus quartos mais tarde, pois como convidados queriam recebê-los adequadamente. No mesmo instante, o jovem sussurra no ouvido do homem dizendo para descobrir o que estava acontecendo entre eles. Mas o cara pergunta como poderia fazer aquilo quando havia um dos maiores especialistas da família Abuk naquele lugar. O cara irritado pergunta se ele não poderia fazer aquilo e o jovem fala que não podia. Ele fala que aquela família era famosa por produzir excelentes artistas marciais de origem humilde, e se a família pudesse se aproveitar daquela força, eles poderiam se tornar os melhores do mundo, mencionando que ter a garota como esposa também não seria ruim. Dentro da casa do protagonista, a garota fala que queria fazer uma visita discreta e pergunta se estava mexendo demais com as coisas, mas o garoto fala que está tudo bem. Beck observa o garoto pensando que ele era diferente de sua geração e que era impressionante que não demonstrasse nenhum nervosismo diante de uma beleza como aquela mulher. Então a garota se lembra de algo e entrega ao protagonista, que pergunta o que era aquilo. Ela responde que era um símbolo de sua gratidão, pois queria retribuir por salvar a sua vida, entregando a ele uma espécie de placa que poderia receber vários benefícios, pois permite que ele tenha um apoio financeiro. O garoto fica abismado com o presente, pois aquilo era muita coisa, mas Beck diz que não era muito importante para a jovem senhorita e que se ele recusasse ela não sairia daquele lugar, já que era teimosa. Então o protagonista aceita o presente, e a garota fica feliz. Jin-ho pensa que aquilo era bom, pois estava querendo maneiras de conseguir dinheiro, mas também poderia ser ruim se fosse mal utilizado. Porém, se for com moderação, poderia ser útil. O dia então se passa. Eles perguntam ao garoto se ele dormiu bem e o jovem confirma. Porém, a garota corada parece querer falar algo para o protagonista. Então pergunta se tinha algo a dizer para ele, e ela pergunta se ele tinha notado. Envergonhada, ela pergunta ao garoto se ele queria treinar com ela. Jin-ho pergunta se era uma luta. Então aceita o pedido dela, dizendo que iria começar assim que ela estivesse pronta. Desembainhando sua espada, o garoto fala que irá permitir que ela dê o primeiro ataque. Diante dele, a garota diz que está ansiosa para aprender com ele, e no mesmo instante, desfere um ataque no protagonista, lançando uma rajada de energia. Porém, Jin-ho desvia facilmente um por um. A garota fica surpresa, pois não acertou nenhum ataque. No entanto, ela vai para cima do protagonista, sugerindo um combate corpo a corpo, atacando o garoto novamente, mas ele desvia. Puxando sua espada, o jovem fala que era sua vez, indo com tudo e atacando diretamente a garota. Ela fica surpresa, pois pensava que o jovem não tinha muita força, mas na verdade tinha um poder incrível. Ela observa o garoto pensando que era como se ele já tivesse antecipado seus ataques. A garota, não vendo opção, tem que recuar. No entanto, o protagonista avança para cima dela. Tentando surpreendê-lo, ela ataca por cima, pensando que daquela distância ela tinha vantagem. Determinada, ela desfere seu ataque. Porém, o garoto coloca sua espada no chão e dá uma voadora de duas pernas nela, que
que faz as duas lanças voarem. No entanto, o protagonista consegue pegar uma, imobilizando a garota com muita facilidade. Ela fica surpresa observando a habilidade dele, e o jovem abre um sorriso convencido com a vitória. Ele pergunta para a garota se poderia dar um conselho para ela e ela diz que poderia pois queria sua orientação. O protagonista menciona que sua técnica era boa, mas era muito previsível, a recomendando usar ataques inesperados. Ela fica confusa sobre os ataques inesperados, e pergunta se seu ataque de antes foi de propósito, dizendo que segurar uma espada não apenas significava que usaria ela. Ela pergunta se eles poderiam treinar novamente depois e ele fala que estava tudo bem pois aquilo o ajudava. A mulher fica feliz dizendo que era agradável ele pensar daquela forma, então se despede dele dizendo que iria voltar no outro dia. Jinho achava que ela tinha exagerado, mas alcançar aquele nível em apenas um ano era incrível, pensando que o potencial dela era maior do que o dos 6 dragões. A garota conversa com seu tio dizendo que era uma pessoa objetiva, porém, ele pergunta se isso era bom pois dizem que não deveria ser muito óbvio quando se gosta de alguém. Suspirando, ela diz que não entende o que ele estava falando. No entanto, a menina pergunta para seu tio se ele estava curioso para saber como era a habilidade do garoto. Beck, pensativo, diz que estava realmente curioso e se aparecesse uma oportunidade eles deveriam testá-lo juntos, pois poderia ser uma boa forma de retribuir a gentileza. Agora na casa da família Cell. Um homem lê o livro e esse cara era Mion, mestre da casa Cell. Ele pergunta se era verdade sobre Jinho mudar em tão pouco tempo e seu servo confirma, dizendo que viu pessoalmente um garoto que passou despercebido e rejeitou as propostas dos anciões, onde até venceu um duelo com a flor da espada da família Abuk Nayon. O cara fala que gênios aparecem do nada e o homem fala que era uma coisa boa, porém nesse caso era ruim pois o garoto queria sair da família. O servo responde que depois de rejeitar a proposta de Mirion, ele rejeitou a oferta do jovem mestre Jin Hyun. Mion suspira dizendo que ele rejeitou até mesmo a proposta de seu pai, então não iria se importar com a proposta dos outros. Porém, o servo menciona que se ele der uma olhada no relatório, vai ver algo interessante. Ele observa o relatório falando sobre a flor da espada, dizendo que não era um plano ruim, mas era quase impossível de acontecer, pois a família Abuk Pen era uma das maiores potências do mundo, uma das famílias ricas que lideram o mundo Morin, que a própria garota se interessar por ele seria quase impossível trazê-la apenas com dinheiro. O homem disse que irá pensar em algo melhor, e Mion fala que tinha outra coisa para falar, pedindo para Jin Hyun parar de fazer bagunça, pois se seu relacionamento for prejudicado por causa das ações dele, ele que seria responsabilizado. Na casa do protagonista, um homem faz carinho no gato. O garoto observa o homem pensando que Darky estava calmo, então ele não deveria ser um convidado indesejado. O homem cumprimenta o jovem dizendo que já fazia muito tempo. Esse cara era tio do corpo em que o protagonista estava, e seu nome era Deokval. O jovem fala que já fazia muito tempo que não o via. Ele diz que ouviu rumores sobre o garoto que tinha mudado muito recentemente e pergunta se era verdade. Porém, o menino fala que mudaria muito mais no futuro pois estava ficando mais velho. Seu tio fala que ele tem apenas 17 anos e fica dizendo essas coisas de envelhecer e fala que já era idade suficiente pois ele entendia o que significava atingir a maioridade na família. Ele dá um suspiro dizendo que entendia melhor do que ninguém e Jinho diz que era grato por todo o apoio dele. Cell Deokval, o representante da agência de acompanhante Cell Wind, administrada pela família Cell. Ele nasceu como um filho ilegítimo da família, e é por isso que ele entendia a situação de Jinho melhor do que ninguém. Ele não podia deixar seu sobrinho que foi deixado sozinho, então sempre que voltava para a família depois de uma missão ele cuidava do garoto. E como ele prometeu para o dono original do corpo, não poderia ignorar o homem. O protagonista pergunta ao homem o que ele estava pensando, e ele pensa que desperdiçou sua vida pois queria ser notado por alguém que nem viveu a metade de seu tempo. Jinho diz que o gato já saiu, então poderia dizer o que estava acontecendo. Seu tio fala que poderia ser vergonhoso, mas precisava de sua ajuda pois a sua agência estava em perigo e precisava da ajuda de Beck, pois a agência White Demons arquitetaram um plano sinistro para destruir sua agência. Embora não haja provas, ele tinha certeza que foram eles que fizeram isso e a situação era bastante complicada. Jinho diz que se Beck interviesse naquilo as coisas seriam muito mais fáceis, pois ele era um dos principais mestres da província. Independente do fato que a Fortaleza do Corvo estar ligada à Fortaleza da Floresta Verde, eles não teriam chance. Deokval menciona que já tinha pedido um favor para ele antes, mas ele recusou. Então, como o protagonista tinha um relacionamento especial com ele, seu tio veio perguntar a ele como último recurso.
Entretanto, o garoto fala que o relacionamento deles não era tão grande assim, mas poderia marcar uma reunião. Provavelmente será recusado de novo. Ansioso, seu tio fala que deveria tentar de novo e que se ele pudesse marcar uma reunião, ele poderia resolver o resto. No entanto, Jin-ho diz que iriam os encontrar imediatamente, pois não tinha motivo de adiar, e parecia que eles estavam esperando do lado da porta. E no mesmo instante os dois aparecem. Sem graça, observam o protagonista. Deokvol se apresenta dizendo que eles se conheceram ontem, e o homem se lembra dele falando que ele era o representante da agência Cellwind. Então o protagonista pede para eles se sentarem, perguntando se já não tinham se cumprimentado. Então Beck fala que já fizeram mais que isso e disse que o motivo de estarem reunidos naquele momento era relacionado a isso. E pergunta se ele também planejava pedir sua ajuda, mas o garoto fala que era apenas um pedido. Mas antes disso ele entrega a placa de ouro para eles, ficando relutantes em aceitar. Fala que ajudar a senhorita era apenas fazer o que era certo, e que nunca esperou nada em troca, e diz que estava devolvendo pois não queria que Beck se sentisse obrigado a fazer algo que não quer, dizendo que não vai fazer um pedido e sim propor algo. Falando que se o ajudasse teria dois benefícios, um deles era resolver sua curiosidade e ganhar experiência. Beck pergunta se sobre a curiosidade, era sobre aquilo, e o protagonista confirma dizendo que iria mostrar suas técnicas de artes marciais enfrentando o líder da fortaleza. O homem pergunta se ele estava confiante pois o líder da fortaleza era um oponente formidável. Porém, o garoto pergunta se ele achava que estava blefando e pede para ele verificar suas habilidades, sugerindo eles começarem sem demora. Jin-ho e Beck começam a se preparar para uma luta, e seu tio pergunta se ele seria páreo para o mestre Beck. Entretanto, a garota fala que isso não terminaria tão facilmente quanto ele pensa, pois Jin-ho não poderia ser subestimado. Deokvol fica confuso pois mesmo que seja verdade, Beck era muito forte. O protagonista sugere que eles comecem, e Beck diz que permite ele começar, e então o protagonista vai para cima, desferindo um soco no homem, mas ele desvia. Beck pensa que o garoto era rápido e a sua aura era notável, e que nem tinha notado que estava ativando a sua técnica, pois se aquele for o caso era só ele parar os movimentos que o incomodavam, usando sua aura no garoto. Porém Beck fica surpreso, pois Jin-ho estava penetrando sua energia e se aproximando e ainda sem se distrair. Então o jovem avança para cima do homem. Uma aura começa a sair entre seus dedos que colide com a de Beck, dizendo que não era a hora para suprimi-lo com força, pois não havia necessidade de lutar de forma ineficiente, dizendo que sua jogada terminou. Então eles deveriam começar logo de uma vez, iniciando uma batalha corpo a corpo. Jin-ho friamente fala que não havia necessidade de vencer pois só precisava de uma luta decente. Beck fica surpreso pois percebe que o jovem tinha diminuído a distância. No mesmo instante leva um soco no estômago, pensando que baixou sua guarda e foi pego desprevenido, e dá um soco no chão, pensando que era como se ele previsse todos os seus movimentos e era quase impossível de acreditar. Jin-ho avança para cima de Beck. Então os dois dão um soco causando uma explosão de aura. Os dois se preparam para dar o próximo ataque, e Beck pensa se conseguiria avaliar as habilidades do garoto se liberasse toda a sua força. Então pensa que não haveria problema se fosse apenas uma vez. Jin-ho abre um sorriso dizendo que jamais esconderia sua energia pois isso saciaria sua curiosidade. Porém o homem pensa que pela sua habilidade que mostrou até agora ele seria capaz de lidar com aquilo, e uma aura imensa começa a emanar em volta o homem falando para ele tentar bloquear aquilo, usando sua habilidade secreta, jogando uma rajada de energia no garoto. De fora da mansão uma explosão gigante aparecia diante do telhado. As pessoas ficam surpresas com aquela aura imensa. O magrelo pergunta a Saeon se eles não deveriam parar. Ela diz para ele apenas assistir pois daria tudo certo. O homem fala que estava com medo que algo poderia acontecer, porém Yeon fala para ele apenas relaxar pois era seu mestre quem estava lutando. Beck começa a gargalhar, e Jin-ho sugere para eles pararem de lutar pois ele já tinha visto o suficiente. Os dois ficam surpresos com a habilidade do protagonista, e o magrelo com lágrimas no rosto diz que era esperado de seu mestre e que sempre acreditaram nele, porém Yeon falando que ele estava preocupado há pouco tempo. Beck pergunta ao garoto se ele ficaria bem pois se ele lutasse contra o mais forte da fortaleza suas habilidades seriam reveladas, porém Jin-ho diz que nunca teve intenção de escondê-las, observando seu tio falando que não poderia abandonar alguém que cuidou dele desde sua infância, não importa qual seja o motivo. Deokvol fica feliz com o que o garoto tinha dito. Então Beck fala que iria ajudar, e pensa que quanto mais via o garoto mais impressionante ele era e que precisava avisar sua família quando tudo terminasse, para conseguir uma conexão com o dragão oculto mais forte do que os 6 dragões. Então o tempo passa,
O protagonista e os que estavam o acompanhando caminham entre as montanhas. E um homem pensa que não tinha certeza se aquilo era um curso de ação certo. Aquele cara é o chefe da agência Selwind. Um tempo antes, o protagonista estava negociando com as pessoas sugerindo dividir suas forças. E o homem fica confuso perguntando se ele estava querendo fazer um ataque em cadeia. Porém, o jovem fala que não era exatamente aquilo, pois só precisava que tivessem pessoas o suficiente para garantir que ninguém iria escapar. No entanto, o homem fala que não poderiam ser tão imprudentes daquela forma, pois eles deveriam recuperar as mercadorias e por esse motivo não poderiam dividir suas forças. Aquela não foi a única ação da Fortaleza do Corvo Negro, pois a agência White Demons também os apoiava e pergunta se ele achava se confiaria naquele plano maligno. Porém, o protagonista fala que eles colocaram alguém para contrabandear as mercadorias e seu objetivo era prejudicar a confiança da agência Selwind. O homem pensa que aquilo era um cenário plausível, mas mesmo assim dividir suas forças era um absurdo. O outro cara fala para ele não se preocupar se as coisas derem errado, pois enquanto ele estiver ali nada aconteceria. Observando o protagonista, ele pensa que se até Beck tinha dito aquilo, ele pagaria para ver o que aconteceria. Voltando para o presente, o cara pensa que embora Beck tenha entrado em cena, pois ele tinha permitido. Fica espantado com a redução das forças que entram pelo portão principal em mais da metade. O homem tenta falar algo, mas no mesmo instante, o garoto dá uma bicuda que destrói o muro. Jin-Ho fala que não havia necessidade de se preocupar, mas o homem fica furioso perguntando como não ficaria preocupado naquela situação. O tio do garoto fala que estaria tudo bem, pois o jovem era forte. Um homem armado chega perguntando quem eles eram, observando as três figuras diante dele. Porém, o protagonista o pega pelo pescoço, levantando no ar. O cara fala que ele verá com os próprios olhos como Jin-Ho era realmente forte. Jin-Ho segurando no pescoço do homem agonizando, o joga no chão. No mesmo instante, um grupo de pessoas chega o perguntando como ele ousava atacar a Floresta Verde, avançando para cima do protagonista dizendo que ele tinha muita coragem. Porém, o garoto abre um sorriso puxando sua espada. Em um piscar de olhos, fatia um por um. O homem fica surpreso dizendo que ouviu histórias de ele ter ficado mais forte, mas aquilo era realmente muito maior. Um grupo estava diante de Jin-Ho. Caminhando em direção deles, o jovem pergunta se eles não iriam ir para cima, se perguntando de como aqueles covardes conseguiram entrar na Floresta Verde, pois eles não tinham nem a coragem básica. Jin-Ho pede para eles trazerem seu líder. Entretanto, uma figura chega chamando os bandidos de idiota. Um homem chega junto aos bandidos, o pegando pela gola da camiseta perguntando se eles eram idiotas, pois estavam fugindo por causa de uma criança, falando que eles se atreviam a se chamar de bandidos do Corvo Negro. Golpeando o homem, ele diz que é melhor ele estar morto. Com a cara no chão, o homem geme de dor. Enquanto isso, o protagonista observa de longe toda a situação. O líder da fortaleza diz que Jin-Ho é um pirralho insolente, mas elogia o rapaz por ter trazido uma bela dama junto com ele. Nosso protagonista, desdenhando da situação, fala para ele vir para cima, o que deixa o homem completamente furioso. Então vem para cima golpeando, chamando de insolente. Mas neste instante o garoto fez algo que chocou a todos. Ninguém podia acreditar no que estava vendo. Ele literalmente segurou a espada usando suas mãos. Até mesmo o líder da fortaleza fica incrédulo com isso. Como é possível um pirralho segurar sua espada assim? O protagonista fez força o suficiente na espada, fazendo com que o homem duvidasse de sua própria força. Neste momento, a espada se parte em vários pedaços. Novamente, ele se impressiona por estar sendo derrotado por um pirralho. Jin-Ho amassa sua cabeça no chão com toda força. O homem partiu dessa para melhor com apenas um golpe. Sorrindo, ele diz que o cara é tão patético quanto pensava. Seus lacaios, vendo a situação, dizem que devem reportar o caso. Um deles se vira pensando que deveria proteger as mercadorias. Porém, Saeon o impede perguntando do porquê ele estava com pressa. A mulher novamente interrompe sua passagem, golpeando com toda força em seu abdômen. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se. Até a próxima!